Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. 1 Samuel, capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi, e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou, e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não ma encubras. Assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel
estava confirmado por profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós! Tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós! Quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: Que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou ao menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa,
pois é tomada a arca de Deus. 1 Samuel, capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom, em Asdod, até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram: Enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas, que o clamor da cidade subia até o céu. 1 Samuel, capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber por que a sua mão não se retira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir, e eles não se foram?